Olá, alunos. Vamos dar continuidade ao nosso assunto referente às potências que nós iniciamos na aula anterior. Então, nós vamos rever, né, o nosso contexto sobre potência, sobre as aulas de potência que nós já iniciamos. É uma forma mais simples de escrever uma adição mais extensa, né? Então, em vez de fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2, a gente observa o número 2, quantas vezes ele apareceu nesse somatório, né? Então, a gente identifica aqui a quantidade de parcelas que nos foram apresentadas, né? Que aí a gente tem 5 parcelas iguais do número 2, então a gente teria aqui 5 vezes 2, né? Então, a potência vem para que a gente faça a identificação de uma maneira mais simplificada de uma adição muito grande. Então, aqui a gente tem o número 5, nós temos várias parcelas do número 5, exatamente 9 parcelas, ou seja, o número 5 foi repetido 9 vezes, né? Então, a gente poderia representar 9 vezes 5, certo? Então, aqui a gente tem algumas nomenclaturas que vão facilitar a nossa escrita. Então, aqui a gente tem o número 2 escrito 5 vezes. Então, veja a relação que nós temos, certo? Então, veja que a multiplicação é uma maneira de você realizar ou de você expressar uma soma de várias parcelas de uma maneira mais simples. E a potência é uma maneira de você representar a multiplicação de uma maneira mais simples. Então, aqui a gente tem 5 fatores iguais a 2, ou seja, eu tenho o número 2 repetido 5 vezes. Então, em vez de escrever tudo isso, a gente escreve ele assim, 2 elevado à quinta potência, né? Onde o 2 seria a nossa base, que é o número que se repete várias vezes, e o pequenininho fica aqui em cima, que é o nosso expoente, determina quantas vezes a gente repete a base. Então, é muito importante que vocês entendam qual é a função de cada um dos elementos de uma potência para que você consiga resolvê-la. Então, nesse modelo, a gente tem aí 9 fatores do número 5. São 9 fatores iguais. Então, em vez de escrever essa conta desse tamanho, a gente pode representá-la em forma de potência, onde o número 5, que é o número que se repete várias vezes, é a nossa base, e ele foi repetido quantas vezes? 9 vezes. Então, eu tenho uma potência que representa 5 a nona potência. Então, são maneiras mais simples de você escrever potência, né? Então, a multiplicação é uma maneira mais simples de você escrever uma soma. E a potência é uma maneira mais simples de você escrever uma multiplicação de vários elementos, tá bom? Então, eu preciso lembrar sempre dos elementos que fazem parte de uma potência, que é a nossa base e o nosso expoente, certo? Então, a base é o número grande e ele representa quantas vezes a gente vai repetir, tá? Então, ele é o número que a gente vai repetir várias vezes. E a quantidade de vezes que a gente vai repetir depende do nosso expoente. Então, aqui eu tenho o expoente de número 3. Então, significa dizer que o nosso número 2 vai ser repetido 3 vezes. E que a gente vai fazer um processo de multiplicação. Então, eu vou ter 2 vezes 2, que são 4, e 4 vezes 2, que são 8. Então, significa dizer que 2 ao cubo é igual a 8. Nós também já identificamos que tem duas potências que têm nomenclaturas diferentes, que é justamente quando a gente trabalha ao quadrado, né, que é quando aqui em cima é o número 2, então ele é chamado de quadrado, e quando aqui em cima é o número 3, que aí a gente chama ele de cubo. As demais potências seguem a ordem, a quarta potência, a quinta potência, a sexta potência, e assim sucessivamente, tá certo? E aí a gente tem, para identificar, né, aqui a gente tem todos os fatores, essa é a minha base, certo? A minha base é justamente o elemento que a gente vai repetir várias vezes, certo? O N representa o nosso expoente, que determina quantas vezes você vai repetir a sua base. Então, é primordial que você entenda esse conceito para que você não cometa o erro que muitas vezes acontece, de fazer 2 vezes 3. Não é assim que se resolve potência, certo? Então, o expoente determina quantas vezes a gente repete a base. Veja aqui o exemplo, né? Eu tenho 2 a quarta. A minha base é o número 2, então é ele que a gente repete.
Quantas vezes eu repito? 4. Por quê? Porque foi a quantidade do expoente que apareceu 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. E aí a gente vai fazer a multiplicação. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8 e 8 vezes 2 são 16. Então, significa dizer que 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Tá? Então, a gente vê como é que se lê, por quê? Né? Lê-se 2 à quarta potência, né? Ou 2 elevado à quarta. São duas maneiras de você ler. A nossa base é o fator que se repete, tá vendo? E o nosso expoente é o número de vezes que esse fator se repete. Tá? Então, só é você prestar atenção nesses detalhes aqui e fazer a armação aí no seu caderno quando você estiver resolvendo, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Aqui a gente tem menos 2 elevado ao cubo, certo? Então, eu preciso repetir o número 2 aqui 3 vezes, ó. 1, 2, 3. E aí a gente vai fazer a multiplicação. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8. Menos com menos é mais, e mais com menos é menos. Mas a gente também trabalhou e identificar algumas regras. Lembra? Base negativa e expoente ímpar. Base negativa e expoente ímpar, o resultado dessa potência fica negativo. Se por acaso esse expoente fosse um expoente par, o resultado dessa potência seria positivo. Então, todas essas informações a gente anota, porque elas vão servir, né, para que a gente identifique essas informações de uma maneira mais fácil, certo? Então, aqui a gente poderia fazer a leitura dessa potência como menos 2 elevado à terceira, mas a gente também pode, e a gente usa com mais frequência, menos 2 elevado ao cubo, certo? Que são duas aí nomenclaturas, são duas potências que recebem nomes diferentes, que é o 2 e o 3, que eu chamo 2 de quadrado e 3 de cubo, certo? Aí vamos nos referir aos sinais de potência, que foi o que eu acabei de dizer na atividade anterior, certo? Então, veja, não é necessário que você saia fazendo o jogo de sinal desses elementos. A multiplicação você precisa, realmente, né? Mas o jogo de sinal não precisa, até porque tem gente que se confunde com o jogo de sinal. Então, eu faço 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, você dá 16 aqui, tá? E aí, para resolver o sinal, a gente só precisa olhar o nosso expoente. Se ele for um expoente par, o resultado da sua potência é positiva. Se esse expoente for ímpar, o resultado dela vai ser negativo. Então, só é você prestar atenção nesse detalhe, tá certo? Base negativa com expoente ímpar, tá vendo? O resultado da sua potência fica com um sinal de menos. Se ele for par, fica com um sinal de mais, tá bom? Então, isso aí você anota esse macetezinho para ajudar você a fazer essa resolução. Isso quando as nossas bases forem negativas, aí a gente vai olhar o expoente, se é par ou se é ímpar. Isso vai determinar o sinal do resultado da nossa potência, tá? Então, essa regrinha é só para bases negativas. Já aqui é normal, tá vendo? 4 elevado ao cubo, a nossa base é 4, é ela que se repete. O nosso expoente é 3, então eu vou repetir o número 4 3 vezes. 4 vezes 4 são 16, 16 vezes 4 são 64. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de resolução, né? Aqui a gente tem 4 ao quadrado, não é isso? A gente tem como base o nosso número 4 e a quantidade de vezes que eu vou repetir ele são 2. 4 vezes 4 são 16, tá certo? Então, aqui a gente tem vários outros modelos para a gente lembrar. Ó, a gente também viu que todo e qualquer número, né? 0 elevado a qualquer potência vai ser sempre 0, porque você vai ter 0 vezes 0 vezes 0, então o resultado sempre vai ser 0. Então, o nosso 0 pode ser elevado a qualquer potência. Qualquer potência. O resultado dele vai ser sempre 0, né? Então, são algumas regrinhas que a gente precisa lembrar, tá certo? Quando a gente se refere à questão de sinais de potência, que foi o que a gente estava vendo ali, né? Ela vai ter valor positivo ou negativo. Se a base for, né? Se a base for positiva, o resultado sempre vai ser positivo, isso não vai interferir.
certo? Já quando a nossa base é negativa, aí sim eu vou olhar se o expoente é par ou se ele é ímpar. Se ele for par, o resultado fica positivo. Se ele for ímpar, fica negativo. Então, essas anotações é interessante que você tenha no seu caderno para que você se lembre, se recorde dessas informações, certo? E agora a gente vai ver algumas regras, né? Regras operatórias de multiplicação de potência. A gente vai ver multiplicação e divisão. Vamos ver regras de potência, né? Então, produtos de potência com a mesma base, ou seja, potências onde o número da nossa base é igual, o que diferencia é justamente o nosso expoente. Então, eu quis trazer aqui os bonequinhos com os chapéuzinhos diferentes para identificar para você. Então, veja, ó, a nossa base é igual, o que muda são as nossas potências, né? Então, o chapéuzinho dos bonecos é que é igual. Como é que você resolve? Você repete a sua base e soma os expoentes. Essa é a primeira, uma das primeiras propriedades de potência, que diz multiplicação de bases iguais, repete a base e soma o expoente. Então, eu tenho aqui 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao quadrado. Então, eu repito o número 2 e somo. 3 mais 2 são 5. Então, o resultado seria 2 à quinta. E aí, a gente vai repetir o número 2 5 vezes e vai fazer a multiplicação. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 2 são 16, 16 vezes 2 são 32, certo, pessoal? Então, multiplicação. Então, essa parte aqui, essa frase aqui, você anota no seu caderno. Multiplicação de bases iguais, repete-se a base e soma-se os expoentes. Os pequenininhos lá de cima é o que a gente soma, tá? Já se nós tivermos uma divisão de bases iguais, não é isso? Você repete a base, tá vendo? E com os nossos expoentes, você faz uma conta de menos, porque são operações inversas. Então, se é multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Se é divisão, você repete a base e subtrai esses expoentes, tá bom, pessoal? Então, ó, divisão de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Veja o que é que nós temos aqui. 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Então, eu repito o número 2 e vou fazer a conta de menos. 3 menos 2 é igual a 1. Todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá certo? Vamos a uma outra propriedade, certo? Quando nós estivermos trabalhando multiplicações, né, produtos onde as bases sejam diferentes, tá vendo? O nosso expoente é igual, o que é diferente agora é a nossa base, certo? Então, o que, é que você vai fazer? Você vai multiplicar essas bases e repetir lá, né, a potência, né? Então, veja, ó, 5 ao cubo vezes 2 também ao cubo. Então, o que é igual? A potência. Então, eu vou fazer a multiplicação direta dos números. 5 vezes 2 são 10. E 10 é que a gente vai elevar agora ao cubo. É uma maneira de você resolver de uma maneira mais simples. Porque senão você ia fazer 5 ao cubo, depois fazer 2 ao cubo e depois multiplicar de novo. Ia dar mais trabalho. Então, você repete a potência e faz a operação com os números, né, que são diferentes aqui. 5 vezes 2 são 10. 10 elevado ao cubo é 1000. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000, ok? E quando é que a gente faz? Como é que a gente faz? Quando agora a operação é uma divisão. A gente faz do mesmo jeito, né? Onde as nossas bases são diferentes e os nossos expoentes são iguais. Então, você vai dividir as nossas bases e vai levá-la à potência em questão. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Aí, 2 elevado à quarta. Aí, você vai fazer 2 4 vezes. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, e 8 vezes 2 são 16, certo? Então, aqui a gente tem a possibilidade de resolver de uma maneira mais simples. Então, depois, com calma, você volta à minha aula de novo, vai observando cada uma dessas operações bem direitinho, vai fazendo as suas anotações no seu caderno,
certo? Porque essas propriedades de potência, elas vão facilitar muito a sua compreensão dos demais conteúdos que a gente vai ver em relação à matemática. Ele diminui vários trabalhos que a gente precisa desenvolver, tá certo? E agora, como é que a gente resolve quando a gente tem uma mesma potência, uma mesma base, elevada a potências diferentes, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma base igual elevada a duas potências diferentes, certo? Então, você repete a base e multiplica esses expoentes. Olha o que é que a gente tem aqui embaixo, né? Eu tenho 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, o número 2 está elevado a duas potências, tá certo? Então, eu repeti a minha base, certo? E vou fazer uma multiplicação entre esses expoentes. 2 vezes 3 são 6. Então, ficou 3 elevado à sexta potência. Aí, agora é que eu vou resolver o cálculo, né? Eu tenho o número 3 elevado à sexta, que aí eu vou fazendo 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. 81 vezes 3 dá 243. E 243 vezes 3 dá 729, certo? Então, aí você diz, oh, professora, mas eu vou precisar fazer esses cálculos tão grandes assim? Não. A gente estou mostrando a você, e pode ser que sim, em alguma questão você encontre um cálculo grande assim para fazer, mas o que me interessa realmente é que você saiba quais ações você vai desenvolver em cada uma das propriedades de potência que a gente viu até então. A gente viu multiplicação de potência, multiplicação de bases iguais, eu repito a base, somo o expoente. Eu vi divisão de bases iguais, que eu repito a base e subtraio o expoente. A gente viu multiplicação de bases diferentes, onde a gente faz a operação com as bases e eleva a potência. Divisão de bases diferentes, onde a gente divide e eleva a potência. E o último que a gente viu foi potência de potência, certo? E aqui a gente vem para a parte mais fácil das propriedades operatórias de potência, que é a potência de base 10. Esse é o cálculo mais simples que você vai encontrar para resolver. Olha, a gente tem aqui, ó, 10 elevado ao quadrado. O que é que você vai fazer? Você vai repetir só o número 1, sozinho, certo? E você vai colocar na sua resposta a quantidade de zeros correspondente ao seu expoente. Aqui não é 2, então eu vou repetir o número 1 e vou colocar 2 zeros. Pronto, está respondido a sua potência de base 10. Não precisa fazer nenhum cálculo, certo? Aqui seria 10 vezes 10, que vai dar 100. Aí aqui, ó, 10 elevado ao cubo. Então, eu vou copiar somente o número 1 e vou colocar a quantidade de zeros correspondente ao meu expoente, que são 3. Então, 10 ao cubo é 1000. Então, cuidado, porque muitas vezes os alunos, em vez de colocar apenas o número 1, colocam 10. E aí colocam a quantidade de zeros. Cuidado para não esquecer. Para responder a potência de base 10, você vai colocar apenas o número 1. E aí a quantidade de zeros correspondente ao seu expoente, viu? Certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de potência de base 10, para que vocês anotem aí no caderno de vocês, certo? Quando essas potências são com expoentes positivos e quando elas são com expoentes negativos. Mas nessa aula de hoje, a gente não vai trabalhar com esses de base potência de valor negativo. A gente ainda está nos valores positivos, ok? Olha, esse daqui é o resumão. Isso você tem que anotar no seu caderno, tá certo? Volte aí na nossa aula para assistir com um pouquinho de mais calma, todas essas questões, mas esse aqui é o ponto primordial para que você consiga resolver todo o processo das regras de potência, tá? Então, isso aqui você tem que estudar. Todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Zero elevado a qualquer potência é igual a zero. Um número elevado a qualquer potência, né? Um número, 1 elevado a qualquer potência é igual a 1, porque você vai repetir 1 vezes 1 vezes 1, então eu posso elevar 1 a qualquer potência que o resultado vai ser sempre 1. Base negativa e expoente par, o resultado fica positivo.
base negativa e expoente ímpar, o resultado fica negativo. E as propriedades de potência que a gente mais vai utilizar é multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Divisão de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, essa fase, esse resumo, você precisa anotar no seu caderno, tá certo? Para que sirva para você como fonte de estudo, tá bom? Então, basicamente, todo o resumo da nossa aula está nesse slide. Então, agora é a vez de vocês me provarem se realmente vocês conseguiram entender o nosso contexto sobre potência, tá certo? Então, aqui a gente tem resolva as potências de um número, resolva as potências e dê o nome correto de cada uma dessas partes. Então, eu tenho aqui 5 ao quadrado, eu quero que você me diga quanto é que dá. Ou seja, eu quero o número 5 repetido 2 vezes 5 vezes 5, tá? E aí, desse número 5 ao quadrado, quem é a base e quem é o expoente, tá bom? Eita, professora, esqueci. Volta lá na aula para que você reveja o nome de cada um deles, quem é a base, quem é o expoente, para você preencher aqui, tá? Então, na letra B, eu tenho 3 ao cubo. Eu tenho o número 3 repetido 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Qual é o resultado que nós vamos encontrar nessa potência? E aí você vai me dizer quem é a base e quem é o expoente, tá bom? Aqui eu tenho 0 elevado a 9. Qual é o resultado dessa potência? E depois você me diz quem é a base dessa potência e quem é o expoente dessa potência. Na letra C, 17 elevado a 0. Na letra D, 3 elevado à quinta. E na letra E, 1 elevado à 19ª potência. Então, você vai me dizer qual é o resultado dessa potência, depois você vai me dizer quem é a base e quem é o expoente dessa potência que foi apresentada, ok? Segunda questão. Calcule o quadrado das fichas abaixo. Então, eu tenho aqui os cubos 2, 3, 5 e 8. O que é que eu quero que você faça? Que você faça ele ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 5 vezes 5 e 8 vezes 8, ok? Você vai elevar cada um desses números aqui, dos cubinhos coloridos, ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo. Vamos ver se você consegue descobrir quais os resultados que a gente tem em cada um dos nossos cubos coloridos. Qual é o resultado de cada um dos cubinhos que eu coloquei no segundo quesito. Terceiro, relacione a coluna à sua respectiva resposta. Veja, o número 6 é elevado ao cubo. Então, aqui eu coloquei a representação dessa potência, certo? Então, 6 elevado ao cubo seria escrito dessa forma. Qual é o resultado? Então, aqui você vai colocar a letra. Então, aqui é correspondente à letra A. Eu acho que é esse 64. Então, aqui dentro do parêntese do 64, você coloca a letra A, se realmente ele for a resposta correta, tá bom? Na nossa letra B, eu tenho 4 elevado à quarta potência, certo? Para a gente resolver e você me dizer onde é que está a resposta. Na letra C, eu tenho 5 elevado ao cubo. Olha aqui a potência escrita em vermelho. Resolva a potência e me diga qual dessas é a resposta. Letra D, eu quero o número 8 elevado ao quadrado, então é dessa forma. Quem é a resposta? E por último, eu tenho 11 elevado ao quadrado. Por que é que eu deixei ela por último? Porque ela é uma potência grande, né? E aí talvez você já tenha encontrado todos os outros resultados, e aí, obviamente, o que sobra é do nosso número 11 elevado ao quadrado, certo? No nosso quarto quesito, a gente vai trabalhar com a potência de base 10, tá certo? Você vai resolver a potência de base 10 em cada um dos degraus da escada que a criança está subindo. Lembre-se, potência de base 10, você só precisa repetir o número 1 e colocar a quantidade de zeros correspondentes ao expoente da potência. Corte esse zero daqui, elimine esse zero, coloque o número 1 e repita. Quantos zeros vai ter esse? 2. Escreva o número. Aqui, ó, elimine esse zero. Aí você repete o número 1. Quantos zeros você vai colocar no número? 3. Então, aí eu quero que você identifique para mim
qual é as potências referentes até a gente chegar no nosso último degrau, que é 10 a sétima potência, tá bom? E aí a gente tem o nosso último, certo? O nosso último probleminha que diz assim: considere o seguinte poema. Com apenas 3 laranjeiras, formei o meu pomar. São grandes e frondosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 3 galhos, cada galho com 3 ramos, cada ramo com 3 frutas. Contando com paciência, o número de frutas encontrei, e na forma de potência eu a escreverei. Nós trabalhamos na aula anterior que um texto que lhe remete ao processo de potência é um texto que vai aparecer um número dentro desse texto e ele vai se repetindo várias vezes. Então, aqui na estrofe, a gente viu que existe aí uma quantidade de galhos, uma quantidade de ramos e uma quantidade de frutas, e assim sucessivamente. Então, você precisa observar quem é esse número que aparece várias vezes e quantas vezes ele aparece, para você representá-lo em forma de potência nesse primeiro quesito. Porque é possível representar a quantidade de frutas na forma de potência? Porque dentro do texto eu tenho um número que se repete várias vezes. Então, eu vou identificar que número é esse e vou identificar quantas vezes ele apareceu, que aí, obviamente, vai ser o resultado do meu expoente. E aí, depois você vai resolver a potência para mim e você vai me dizer quantas laranjas tem no pomar. Então, assim, faça com calma, volte para assistir a aula se for necessário, né? Eu confio bastante no seu potencial, mas você também precisa se esforçar um pouquinho, ok? Então, a gente finaliza a nossa aula dessa semana, deixando esses 5 questionamentos para você realizar. Na próxima semana, a gente faz a correção dessa atividade e já inicia a nossa nova aula. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.